Telegram sobre o verbo haver sempre será impessoal? Nunca haverá sujeito na oração? É possível ir para o plural? Ou é um verbo sindético? O que vocês vão marcar como correta nesta questão? Eu quero ver. Sobre o verbo haver, né? Sempre será impessoal? Não, nem sempre. Aliás, quando essas palavras aparecem, né? Eu ensino isso aí nas técnicas para concursos públicos e tal, mas sempre, jamais, nunca, ninguém, nada, tudo, todo, somente. Os pronomes definidos, os advérbios, já tem uma tendência de a frase ser negativa, né? Mas ele nem sempre será impessoal. Eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Daqui a pouco. Quando fala impessoal é porque não tem sujeito, né? Não tem pessoa para cometer a ação. Então não é a letra A. Nunca haverá sujeito na oração. Não, haverá sim, né? Que é a forma que o verbo será pessoal, tá bom? Então, explicando esta, você também vai entender esta. A letra D é um verbo sindético. Filhão, não existe verbo sindético. Isso aqui não existe. Verbo sindético? Eu nunca ouvi falar sobre verbo sindético, não existe isso. Existe oração coordenada sindética, né? Oração coordenada sindética e a sindética. Mas verbo sindético, não. Existe verbo intransitivo, verbo transitivo direto, de ligação, por aí vai. Mas não existe isso aqui. Então, a correta é possível ir para o plural? Sim. A correta é a letra C de casa. É possível o verbo haver ir para o plural. Então, agora vamos explicar isso, tá bom? Porque coloquei a questão, agora eu vou te dar uma aula aqui. Este verbo aqui, que é o verbo haver, tá? O verbo haver, né? Você vai observar o seguinte. Cara, eu falo isso em praticamente todas as minhas aulas. E assim, é um assunto que cai de forma absurda em provas. Mas cai de forma absurda. Todas as vezes que este verbo estiver no sentido de existir, tá? Se você puder retirar o verbo haver e colocar o verbo existir, então ele será impessoal, não haverá sujeito na oração, tá? Se significar existir. Mas se ele não significar existir, então ele pode ir para o plural. Porque este verbo aqui no caso, o que você vai observar? Se eu falo que há, do verbo haver, um aluno na sala, observe a expressão há um aluno na sala. Então, o verbo haver está aqui. Minha pergunta é, eu posso substituir o verbo haver pelo verbo existir? Vamos ver? Existe um aluno na sala. Posso. Então, todas as vezes que você puder fazer essa construção, a oração será sem sujeito e o verbo ele é impessoal. Não existe sujeito com o verbo haver no sentido de existir. Simplesmente assim, esta é a regra. Aí você fala, tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então, coloca para mim, professor, uma expressão em que o verbo haver ele não seja impessoal. Uma expressão em que existe um sujeito para o verbo haver. Qual é a situação? É quando o verbo haver não puder ser substituído por existir. Acabou a matéria. Se você entender isso, você não erra mais. Porque se eu falar assim, que ó, ele ou ela havia chegado. Então, se eu falo, ela havia chegado, não repare a letra, tá? Então, aqui nós temos o havia do verbo haver. Deixa eu ver se eu consigo substituir pelo existir. Ela existia chegado. Deu certo? Não, não deu certo. Então, se eu não posso substituir este verbo haver pelo verbo existir, então ele é um verbo normal, dá para conjugar e tem sujeito. Quem havia chegado? Ela. Aí, sujeito à oração. Percebeu? Agora veja. Se eu coloco elas,
haviam chegado. Olha lá. O verbo vai para o plural normalmente. Então, o verbo haver, ele pode ir para o plural? Sim, quando ele não significar existir. Dentro dessa construção, a correta é, vá para a letra C de casa, é possível o verbo haver ir para o plural.